Oi, paisagista! Tudo bem com você? Eu quero saber de você se você dá atenção para o seu cliente, porque eu tenho preocupação com relação ao seu futuro. Por exemplo, você fideliza, você tem a preocupação de fidelizar o seu cliente? Você tem a preocupação que ele te pague pelo que você já faz, um valor a mais, ou seja, você transmitiu o valor a ele ao ponto de ele necessitar pagar você mais por isso? Você tem esse cuidado? Se você não sabe como criar isso, eu vou te falar agora, tá bom? Fique aqui comigo. Então é importante você criar uma atenção saudável. O que eu consegui através dessa criação de atenção saudável, que eu chamei esse nome, mas enfim, é o relacionamento entre vocês. Você consegue mais contratos com ele, porque ele sempre consegue para você, ele sempre dá um jeito de te trazer um serviço a mais. O tempo que ele fica com você é maior, ou seja, ele pode ficar um tempo, enfim, não sei quanto. Por exemplo, eu tenho clientes comigo aqui que estão a mais de. Eu criei o escritório, eu trabalho com paisagismo desde 2006. E eu tenho um escritório físico desde 2016. 2016. Desde 2016 até agora, eu tenho os mesmos clientes, por exemplo. Por exemplo, eu estou no momento que eu penso para entrar, mas os que estão aqui não saem. É assim que funciona, tá bom? Então eu consigo, por exemplo, criar estratégias para que eles comprem, criar serviços a mais assim, eu não vou dizer a mais, mas que eu criei já uma estratégia de que em janeiro tem esse porém, em março tem esse porém, e aí eu consigo visualizar o meu negócio melhor. Você consegue cobrar mais, então você consegue ter ele sempre aqui, porque é muito interessante fidelizar um cliente. É difícil você ficar conhecendo pessoas diferentes toda hora, o tempo todo e ainda ficar buscando mais. Então é interessante que você fidelize os que você tem e conheça eles melhor, enfim. E aí, se você for pegando mais cliente, que sejam as pessoas próximas a eles, porque você tem aí um relacionamento que você consegue visualizar como todas as cabeças funcionam, como todos os cérebros, seu e dos seus clientes. Isso não aumenta serviço, isso você não precisa aumentar o número de funcionários. Por exemplo, eu trabalho sozinha. Ah, Larissa, mas você que planta as mudas? Obviamente não. O meu trabalho é a criação de ideias, otimização de documento. O que é esse documento? O documento que vai para a obra, que vai, então tem espaçamento de plantas, altura de plantas, tudo que já está resolvido entre eu e o cliente. Então eu estou trazendo isso para você. Enfim, então como que você cria uma atenção saudável entre você e o seu cliente para você conseguir isso também? Eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Porque eu preciso te perguntar. Você precisa me contar como você se relaciona. Você, quando ele chega com as ideias novas, por exemplo, a gente vai criar, tem esse espaço aqui, 3x3, e onde a gente vai poder colocar, onde a gente pensou lá no briefing e tal, precisa sombrear, e esse sombreado vai ser com uma trepadeira, e embaixo a gente vai colocar um deck básico, tá? Um deck uns lugares para sentar, enfim, esse é o esqueleto. Aí, depois de um tempo, você caminhando com as ideias e ele também, ele chega e fala para você assim: Larissa, paisagista, eu vi uma pérgola que desce um chuveiro dela. E eu achei tão lindo, tal. Será que dá para pôr aqui? O que você faz? Você diz a ele: acho que não dá, porque faz de conta que você não sabe projetar isso. Vou acreditar nisso, você não sabe projetar. Aí você diz: nossa, eu acho que não dá. Nossa, sério. Ou você sente aquele ciúme, assim, por você não ter. Vamos supor que isso também aconteça, tá bom? Ou melhor, vamos supor que isso não acontece. Você fala, puxa, acho que não dá. Nossa, imagina você tendo essa pérgola enferrujando, essa madeira apodrecendo. Eu acho melhor não. Eu acho que você não, ou mais ainda, né? Aí você poda ele mesmo, você diz assim,
Eu acho que você não vai usar. Você não vai usar. Eu tive uma ideia bem melhor. Por exemplo, há disputa entre suas ideias? Ou você dá asas para que ele traga mais ideias para você? Por exemplo, uma pérgola. Que cor você pensou? Que material você pensou? Ou melhor ainda, você diz assim: nossa, imagina uma pérgola quente para você tomar banho no frio. Uai. Então você dá asas para as ideias dele e não poda. Isso na cabeça dele é muito importante, porque na verdade, por trás disso, no nosso inconsciente, o que está acontecendo no nosso relacionamento? A gente diz: você é ou não é meu amigo? Isso aconteceu no Platão diz na história do mito da caverna. É isso. Então, o que é? Por exemplo, ele chegou com uma ideia nova e você poda ou não poda a minha ideia? Você diz que lá tem luz, ou seja, vou podar você? Ou você diz que realmente aquelas imagens que aparecem são reais no fundo da montanha? O que você faz? Então, o que você quer dele? O money, o tutu, o companheirismo, o elogio. A gente ama elogio, não ama? Claro que a gente ama. A gente prefere que as pessoas digam a nós que nossas ideias são fúteis ou que, nossa, gente, vai lá projetar com essa pessoa porque ela é demais. Você quer que as pessoas te vejam como demais. Então, as ideias deles têm que ser demais para você. Mesmo que for, olha, nossa, eu fui num lugar esse final de semana e vi um banheiro que não tinha porta. Ele foi colocado estrategicamente num lugar que ninguém visualizava, mas não havia porta. Então, enfim, aí ele diz assim: eu adorei porque não tinha cheiro, porque dava uma sensação diferente de aventura, sabe? Enfim, você precisa dar asas para ele criar, porque se ele cria, você não precisa criar. E ele consegue enxergar valor nisso. Você entendeu? Você conseguiu compreender? Se você não conseguiu compreender e tem alguma dúvida com relação a este ponto de dar atenção às ideias que ele traz, escreve aqui pra mim que a gente vai conversar, tá? O outro ponto é, por exemplo, o cliente chega, porque a gente pega clientes de todos os tipos, clientes que estudados, clientes não estudados, clientes que gostam de verde, cliente que gosta de azul, cliente que foi na escola tal, cliente que era contra, cliente do Corinthians, do Palmeiras, de todos os tipos. Cliente que tem dinheiro, cliente que não tem dinheiro. Então, todos os tipos. Então, por exemplo, eu vou falar para você agora, vamos falar português. Você corrige o português do seu cliente? Por exemplo, ele diz assim: ah, quem fez aquilo lá é eu. Ah, então a gente foi naquele lugar lá, depois nós voltemos de lá. Ou aonde que nós vamos depois? Por exemplo, você diz assim: ai, você corrige, eu não sei nem corrigir, mas você corrige esses pontos? Ou você, isso é de português, mas tem outros exemplos assim, por exemplo. Ele diz alguma coisa pra você, sobre qualquer coisa, sobre o projeto, sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o cachorro dele, sobre tudo dele. Aí você diz assim, por exemplo, ele fala pra você que ele fez algo. No final de semana ele fez algo. Aí você fala assim, por exemplo, eu fui no pesqueiro esse final de semana. Aí você diz assim, nossa, eu vou sempre. Sempre vou no pesqueiro. Ou, por exemplo, eu fiz um churrasco pra minha família nesse final de semana. Aí você fala assim, nossa, eu faço quase todo dia. Inclusive, não vai só a minha família, vai meus amigos também, vai uma galera. Ou você fala assim, ou ele fala pra você, eu comprei um carro. Você fala, nossa, eu comprei um carro que tem 1 milhão de cavalos e ele é dourado, eu vou te falar melhor. Cada dia ele muda de cor. E olha, se eu passar na lombada, ele voa. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que pra ele é um mito da caverna. Você poda ele, você poda o poder dele. Então, contrário, não faça isso. Ouça mais. Você fez um churrasco com sua família? Nossa, meu, que bacana. Ponto. Ou, se você acha que esse é um momento legal para você elogiá-lo, elogie.
Nossa, que bacana. Eu não gosto muito de elogiar nesses momentos, por quê? Porque eu levo pra mim e pra minha família. Se eu estou elogiando um pai que fez um churrasco com a minha família e eu elogio ele por isso, eu vou olhar o meu pai, entendeu? Então eu fico meio assim. Então eu só elogio quando pra mim o elogio é favorável. Se não, enfim. Ah, eu comprei um carro. Que da hora! Ele tem 50 mil cavalos. Eu não entendo de cavalo, de carro, tá bom? Mas eu tô falando com o que eu tô querendo dizer. Sério? E o que isso influencia? Fala pra mim. Qual que é a diferença de 1 milhão de cavalos para 50 mil cavalos? Você fala pra mim? Aí ele vai te contar alguma coisa. Então, ele te contando alguma coisa é uma atenção que você dá pra ele. Você dá seu ouvido pra ele. É muito caro o nosso ouvido, você concorda? E é mais caro que o nosso ouvido é a boca dos outros. Então, dá valor à boca dos outros. Dá ouvido. Não precisa falar muito, mas ouça. Nós paisagistas somos pagos para ouvir. O que eu te disse antes, lembra? Que às vezes o cliente a gente tem a ideia tão resolvida que o projeto vai atrapalhar. Em alguns momentos é assim sim. Às vezes aquela prancha, aquele projeto, aquela a zero, aquela folha gigantesca, cheia de detalhamento. Quem pega aquilo na mão é o que está resolvido entre você e o cliente. Ok, muitas vezes mais você do que o cliente. Vamos ser real. Aí quem pega? O executor. Meu executor, você não tá lá quase todo dia. E eu também é pra ir todo dia mesmo, entendeu? Então acaba, enfim. Se você tem uma ideia ali que vocês falaram, e é isso, é assim, é por isso, é melhor do que. Então acaba otimizando o tempo, otimizando, sabe? Enfim. Então é isso. Não corrigi-lo e não ser melhor. Eu fiz, eu fui, eu aconteci. Ninguém aconteceu em lugar nenhum, nem é pra acontecer, entendeu? A vida tá aí, ela é 24 horas iguais para todo mundo. Enfim, é assim que funciona. Escreve aqui para mim qualquer comentário que estiver passando na sua cabeça agora, tá bom? Eu preciso saber o que você pensa. Outro ponto, você conta coisas para ele rir? Larissa, você está me falando que eu preciso fazer ele rir? Não, eu tô falando que você não precisa. Por exemplo, eu fazia isso antes, tá? Tudo que eu tô falando pra você aqui, que não é pra você fazer, eu já fiz, já bati a cabeça, desde 2006 trabalhando com isso. Já vi gente de todo tipo, inclusive vejo até hoje. Já fiz projeto. Larissa, você não tem projeto. O projeto que eu não fiz ainda, eu não fiz rodovia. É uma coisa que eu acho que. Não sei se eu queria. Quer dizer, eu tenho um estudo de rodovia, mas eu não fiz. Eu já fiz algumas coisas já. Fiz bastante coisa, tá bom? De pequenininho até grandão. Sozinha. O maior que eu fiz acho que foi 5.000 metros quadrados. Sozinha. Prancha, execução. Fui lá, choveu um dia, eu plantei com os caras lá. Então, enfim. Então, por exemplo, você fica contando coisas pra ele rir. Por exemplo, minha gata subiu na porta e ficou pendurada lá. Depois ela pulou na janela, você acredita? Depois ela pulou da janela e foi lá na rua. Você acredita que aconteceu isso? Que minha gata pulou na porta? Tá bom. Ou, por exemplo, nossa, eu comprei uma lata de refrigerante e tinha um dedo dentro. Putz, tinha um dedo dentro da sua lata de refrigerante. E daí? Não muda nada. Pra quem que você conta isso? Não sei pra quem que você conta isso, mas pro cliente não é. Você tem que ouvir isso dele. E ainda falar, cara, um dedo dentro. Me conta direito essa história. Do que falar isso pra ele, entendeu? Ele tem que te trazer histórias e não você. Você tem que curtir as histórias junto com ele, porque a história entre você e ele é o que você está criando. E a história dele com você é a vida dele. Então, ele quem vai trazer esses tipos de história para você. Se ele estiver querendo fazer você rir, ótimo, quer dizer que ele gosta de você, que ele se importa e que ele se importa em você ouvir esse tipo de conversa com ele, entendeu? Então, eu chamo isso aí de conversas fúteis. Que eu tenho de experiência com isso. Você vai dando ouvido, ou parece que quando você chega, assim, parece que você é um ouvido. Aí você escuta tudo. Aí você escuta todas as histórias do mundo. Que o marido da outra foi não sei o quê, que ele chegou no motel. Gente, a história é pra tudo, tá bom? Então seja esse ouvido e saiba também que é muito importante você tapar os seus ouvidos. Então, o que chega aqui de informação do meu cliente, que é o seu cliente, mas é o meu cliente, que é assim que eu ajo.
É a minha história secreta guardada no fundo do meu baú que eu joguei a chave dentro do oceano e o oceano tá lá na lua. Ponto. Ninguém tem que saber. Sua tia não tem que saber. Seu filho não tem que saber. Ninguém tem que saber, porque aí você entra nas histórias fúteis dos outros para sua família. Não, não faz isso, tá bom? Então, segredos são segredos. Se o cliente conta um segredo para você, guarda esse tesouro, porque é o momento que ele te deu a chave e disse: eu confio a minha vida em você. Então você guarda, porque senão você perde. Imagina você perdendo a chave. Você perdeu a chave, você perdeu tudo. Você perdeu confiança, você perdeu tudo. Então é isso. Olha, já acabou. Então são essas coisas. Cuide. Larissa, se eu cuidar de tudo isso que você está me falando, quem vai cuidar de mim? Eu cuido de você, pode ser? Eu cuido de você. Você escreve aqui pra mim. Se você não quer deixar comentário público, me manda um direct em alguma das plataformas de Instagram, Facebook. Manda um direct. O meu ouvido aqui tá todo aberto para você, como assim tá para as outras pessoas que estão fisicamente aqui comigo. E se a gente tá por meios eletrônicos, acho que é isso aqui que fala, então isso aqui deve servir para alguma coisa também. Bons negócios para você, confia em você, confia no seu poder de iniciativa e criatividade. O mundo é para os fortes e o pódio é para poucos.